O nosso boa noite a todos. Boa noite a quem nos acompanha à distância, pela internet, pelo Facebook do Padre do Evangelho. Tenham todos também uma ótima noite. Nós vamos dando início, então, a mais essa atividade, das segundas-feiras. Aliás, esta é a última do mês. E, como sempre, a gente traz um convidado ou uma convidada de outra casa para nos brindar com seus conhecimentos, com a sua exposição. Mas antes, eu vou convidar todos para fazermos uma prece. Fechemos os olhos, mentalizemos a figura doce do nosso Mestre Jesus. Divino Mestre Jesus, nós estamos nesta casa bendita, onde viemos em busca de alimento para a alma, conhecimento dessa doutrina maravilhosa, que é a continuidade dos seus ensinamentos. Que cada um de nós que estamos aqui possamos ser ajudados pela direção espiritual, para que possamos compreender profundamente as lições da noite, que os amigos espirituais também possam envolver a nossa companhia, para que encontre as melhores palavras, a fim de facilitar o nosso entendimento, e que todos nós possamos sair daqui fortalecidos no seu amor. E o mais importante, colocar em prática no nosso dia a dia, com todos aqueles que caminham conosco nessa jornada, os ensinamentos desta noite. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem, então hoje nós temos prazer, ela já veio aqui já outras vezes, nossa companheira Lúcia Helena, ela é do Centro Espírita Paz e Amor, e hoje ela vai nos falar sobre o amor próprio. Lúcia, fica à vontade, boa sorte, tá? Tem que ficar vermelho aqui? Hã? Tem que ficar vermelho ou não? Tá, Não. tá certo. Tá certo, Tá. Só um pouquinho para ver se tá. Tá certo. Boa noite, gente. Primeiro eu quero agradecer, o convite. Eu tenho um carinho muito grande pela casa, que eu me lembro que a primeira vez que eu vim aqui, olha o tempo que faz, foi a convite do Hortalino. O Hortalino que veio, me apresentou, não sei se o Aurélio que falou com ele, e aí o Hortalino veio, falou. E depois o Hortalino ainda ficou muito tempo conosco, E aí já faz bastante tempo. Não sou muito boa para lembrar tempo, não. Faz 10 anos, 5 anos, não sei. Mas o Hortalino já partiu faz bastante tempo, Então faz tempo que eu venho aqui. E todas as vezes que eu vou fazer uma colocação de algum assunto, eu fico pensando numa coisa que é para o nosso aprendizado. Porque o nosso objetivo, quando nós estudamos, é para a gente compreender quais são as leis do Pai e como colocar em prática. Com que objetivo? Para que a gente possa sair dessa encarnação sabendo um pouquinho mais e estando um pouquinho mais preparado. Porque esse é o grande objetivo nosso, Seja em que lugar estivermos, o nosso objetivo é aprender para a gente retornar à pátria espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, melhor, porque isso aqui é uma escola. Então, nós temos que aprender. Então, eu gosto muito de assuntos que chegam perto da gente, que estejam perto para a nossa compreensão. O amor próprio é uma coisa que é colocada no Evangelho. Inclusive, está aqui capítulo 12, item 13, porque eu me baseei nessa parte do Evangelho para falar. E o amor próprio é uma coisa que sempre mexeu comigo. Dos meus estudos que eu sempre fiz, que eu venho fazendo há muitos anos, lá teve sempre um momento em que eu não conseguia entender determinadas lições do Evangelho.
estudava com um amigo, falava, mas eu não estou entendendo direito isso. O amor próprio era uma dessas coisas. Que, assim, Jesus falou, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Mas aí as pessoas falavam, você não pode ter amor próprio, você tem que ter mais amor pelo outro. Isso foi uma coisa difícil para eu entender. Gente, mas como assim? Jesus falou, a lição de Jesus é a lição. Foi ele que nos conduz aos ensinamentos e às leis do Pai. Portanto, nós nos baseamos naquilo que ele ensinou. E eu achava que não batia. Então, amor próprio, a pessoa que tem amor próprio é a pessoa orgulhosa. Mas Jesus falou que era para a gente se amar, né? Então, dentre as coisas que eu não conseguia compreender, essa era uma. Mesmo que as pessoas explicassem, eu não tinha, sabe uma coisa que parece que não entra dentro da sua cabeça? Aí um dia clareou. E eu fiquei muito feliz. Porque sempre que a gente consegue compreender alguma coisa e colocar na nossa vida, eu acredito que a gente sente uma felicidade, né? E esse momento do amor próprio. Então, foi por isso que é um dos assuntos que eu gosto de falar, porque eu falo daquilo que eu realmente vivenciei na minha vida e como que eu me sinto hoje em relação a isso. Então, hoje nós vamos falar desse assunto, né? Então, Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando Jesus falou isso, ele estava deixando claro, o Pai está acima de todos nós. Como que nós sabemos disso? O Pai, e foi deixado claro, né? O Pai é eterno. O que é eterno? Não teve começo e não vai ter fim. Nós somos imortais, porque nós fomos criados num determinado momento. Mas o Pai sempre existiu. Nós entendemos isso? Não entendemos não. É muito difícil. Como que você vai entender uma coisa que sempre existiu? Para nós tudo tem um começo, né? Compreender isso é muito difícil. Nós compreenderemos um dia? Claro, quando nós tivermos todo o conhecimento, porque é isso que nós estamos fazendo, tentando aprender, né? Agora, nós sabemos que isso é verdade, porque nós temos fé, mas compreender como que é essa verdade, a gente não consegue, porque está fora da nossa capacidade. Mas nós sabemos que o Pai criou todas as coisas no plano material e no plano espiritual. Então, é claro que nós temos que amá-lo acima de tudo, acima de todas as coisas. Então, foi isso a palavra, pelo menos a compreensão nossa hoje em dia é essa compreensão de que amar a Deus sobre todas as coisas. E a outra, ele disse que era amar ao próximo como a si mesmo, que foi aí que eu falei para vocês da minha dúvida, né? Como assim, né? Que eu vou amar ao próximo. Então, repetindo, Deus é o Criador de tudo no universo material e espiritual. E aí, os apóstolos dele, eu nunca sei direito, né? Qual apóstolo? Eu sempre lembro de Pedro, porque Pedro era o mais próximo de Jesus, né? Então, Pedro, acho que foi Pedro também, não sei, um apóstolo, falou assim, Senhor, qual dos mandamentos é o mais importante? E aí Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que é a mesma coisa. Então, como assim é a mesma coisa? Nós somos criados pelo Pai. Jesus deixou claro, vós sois deuses e podeis fazer tudo o que eu faço e mais um pouco. Não é claro um Deus como Pai, Deus, mas seremos deuses relativos, né? Perfeitos, relativamente perfeitos, porque perfeito mesmo é o Pai. Então, esse Pai, ele está dentro de nós, como filhos, como eu sou filha do meu Pai,
da minha mãe, eu tenho isso dentro de mim, né? Materialmente falando, eles estão dentro do meu corpo físico. O Pai que nos criou está dentro de nós. E Jesus, na realidade, quando ele veio trazer as leis universais, ele quis, na realidade, nos ensinar o caminho até o Pai. Qual caminho? Aquele que está dentro de nós. Aquele Deus que está dentro de nós. Ele tentou nos ensinar como alcançar. Por isso que é muito comum falar, Deus está dentro de nós, o Pai está dentro de cada um, né? É compreensível? A gente consegue entender direitinho? Não, não consegue, porque é muito difícil. Porque nós ainda estamos no nosso caminhar muito abaixo aqui. Nós ainda temos que caminhar muito. Hoje nós já conseguimos compreender que o bem é importante, que o bem é o caminho. É uma grande conquista nossa já compreender isso. Só nós conseguimos fazer só o bem? Não, não conseguimos, mas já sabemos que o bem é o caminho. Então estamos tentando procurar esse caminho, né? E aí ele disse que esse que é um só é o grande mandamento. Esse é o mais importante, porque na realidade ele engloba tudo. Porque é amar a Deus, que é nosso Pai e Criador. E amar ao próximo, porque o amor é que é a grande, vou falar uma coisa, sacada, uma coisa que o jovem aqui fala. O amor é que é a grande sacada da vida. É através do amor que nós vamos aprender a conquistar e caminhar. A grande sacada foi exatamente Jesus nos mostrar que é o amor que é a palavra-chave da nossa conquista. Nós estamos caminhando para o bem, através do bem, que é isso que nós temos que fazer. Mas para conquistar o quê? A capacidade integral de amar. Essa que é a grande importância. São Paulo, né, fala sobre o amor. Né? No Evangelho está a palavra caridade, que foi substituiu a palavra caridade, a palavra amor por caridade, que é a mesma coisa. Quando nós amamos, nós queremos o máximo que a gente pode para aquelas pessoas que nós amamos. E o que Jesus pediu para nós é que nos amássemos, e essa capacidade nós vamos desenvolvendo. Então, Paulo fala uma frase: eu posso fazer tudo, posso ajudar o outro, posso ir visitar, posso dar todas as coisas que o outro precisa, mas se eu não tiver amor, eu nada serei. Né? Então, o amor é a grande chave para essa conquista nossa, no nosso caminhar até o Pai. Mas aí, a grande necessidade de compreensão é essa. Nós temos que amar ao próximo assim como nós nos amamos. Então, é necessário que a gente aprenda a amar a nós mesmos. Tem alguma coisa que eu estou fazendo aqui? Não. É necessário que aprendamos a amar. Quando alguém fala assim, olha, você vai fazer essa mesa igual essa, né? Então, eu estou aqui com um modelo da mesa que eu vou fazer. Então, eu vou copiar. Quando Jesus falou, amai ao próximo como a você mesmo, eu tenho que saber que amor é esse que eu tenho que ter por mim para eu amar o outro. É o meu exemplo de amor para o outro, aquilo que eu sentir por mim. Então, aquela história de amar a si mesmo, amor próprio, é quem tem orgulho, que a gente não deve ter, é que aí a gente descobre nesse momento que isso é um erro de você pensar que você tem que amar mais o outro do que a você. E foi isso que eu estava dizendo para vocês, que eu não conseguia entender, até o dia que eu consegui entender. Eu posso me amar. Eu devo me amar.
Porque se eu não fizer isso, eu jamais vou conseguir amar o outro seguindo o conselho de Jesus, né? Então é necessário que saibamos a nos amar primeiro, para depois a gente amar o outro. Que eu acredito que deve ser automático, né? A gente aprende a se amar, e quando esse amor é saudável, a gente vai aprendendo a amar o outro também. Mas vamos ver o que é o amor próprio. Isso aqui eu peguei uma definição normal, dessas que a gente pega no Google, no dicionário. Hoje em dia a gente nem usa dicionário mais, porque o Google está aí, né? Tão fácil, você aperta um botão lá e já vem tudo que você precisa. Então, o que é o amor próprio? O amor próprio é a apreciação e o cuidado que devemos ter para conosco mesmo, incluindo nossos pensamentos e ações. Me chamou a atenção esse pensamentos e ações. Então, é a apreciação que eu devo ter comigo mesmo e o cuidado. Mas os nossos pensamentos e ações me chamou a atenção pelo seguinte: não é só para você achar, eu gosto de mim mesmo porque eu quero o meu bem. Para eu querer o meu bem, eu tenho que ser uma pessoa responsável diante dos meus pensamentos e das minhas ações. É muito mais profundo do que só amar. O que significa esse amor? Se eu não tiver o cuidado, porque o cuidado comigo mesmo, a apreciação, ela tem vários aspectos que se unem em um só para ser perfeito. Mas aí você precisa mais do que cuidar de você física e espiritualmente. Você precisa cuidar daquilo que você faz e daquilo que você pensa, né? Como me amar se eu não estiver numa conjugação boa entre pensamento e ação? Então isso foi uma coisa que me chamou atenção quando eu vi essa definição. É reconhecer o nosso valor mesmo diante de erros e imperfeições. Nós temos erros, nós somos imperfeitos, nós sabemos disso. Mas nós temos que perceber o valor que nós temos apesar disso. Por quê? Nós temos conhecimento, nós somos espíritos a caminho da evolução. Nós estamos evoluindo. Nós ainda não sabemos tudo. Como uma criança que está aprendendo a falar, a caminhar, né? Então, leva tombo. Mas o meu filho já está andando, de repente ele cai. Por quê? Porque ele ainda não está firme dentro daquela atitude dele, daquilo que ele já aprendeu. Ele aprendeu a andar, mas as perninhas dele ainda não têm equilíbrio. Nós somos assim. Nós, mesmo aquilo que nós já sabemos fazer, muitas vezes nós escorregamos e não conseguimos fazer. Isso não quer dizer que nós não temos que reconhecer os valores bons que nós temos. Por exemplo, nós já aprendemos a andar, a criança, né? Nós já aprendemos a andar. Aí a gente cai e a gente tira o valor de ter aprendido a andar? Não, nós caímos, mas estamos cada vez melhor nessa conquista de saber andar, né? Então, nós reconhecemos que cometemos erro, que somos imperfeitos. Mas mesmo assim, nós temos que reconhecer o valor que nós temos. E nos tratar com gentileza e respeito, do jeito que nós tratamos o outro. Aliás, é uma coisa muito falada que a gente precisa aprender a tratar com gentileza e com respeito as pessoas de dentro de casa, como nós fazemos com as pessoas de fora. Porque às vezes o verniz social faz com que a gente seja um pouco mais delicado, ou tenha mais respeito pelo outro, e acabamos, porque temos uma intimidade maior, acabamos por não ter a mesma delicadeza em casa. E nós precisamos observar isso, porque às vezes é tão automático, você está ali vivenciando no seu dia a dia aquela situação e acabamos nos acomodando nisso. Então, outro dia eu vi uma pessoa falando que a gente deveria usar a nossa louça mais bonita
em casa para nós, porque a gente põe a louça mais bonita para servir um café ou um jantar, né? Põe aquela mesa mais bonita. Não, pega o seu melhor e põe para você e a sua família no seu dia a dia. Eu fiquei pensando naquilo. Pensei, acho que eu vou pegar a minha louça mais bonita e colocar no dia a dia. É o medo, né, de quebrar, desencontra tudo. Mas tudo bem. É um conselho que me agradou. Que eu pensei, vou começar a pensar nesse assunto. Porque é isso, a gente vai aprendendo, né? E a gente vai reconhecendo naquilo que a gente aprende, aquilo que vai fazendo bem para você, né? Então, o amor próprio, ele contém isso, que é nós termos respeito e gentileza para conosco mesmo, né? Então, resumindo, o amor próprio é cuidar de si com respeito, gentileza e reconhecimento do próprio valor. O que é reconhecimento do próprio valor? Às vezes chamava-se, e é isso que eu falava que eu não conseguia entender direito, orgulho. Então, eu terminei um trabalho, seja ele qual for. Aí eu olho nele e falo, nossa, que legal, ficou muito bonito. Nossa, mas você, hein, acha que você é o máximo. Olha o orgulho aí. Não, não é. Reconhecer aquilo que eu faço e que é legal, sem achar que eu sou melhor que o outro, é um direito e um dever. Eu não reconheço um trabalho bonito que uma outra pessoa fez, né? Por que eu não vou reconhecer uma coisa em mim que é boa? Eu me lembro que uma vez eu tinha uma amiguinha, ela não morava na minha cidade, era em outra, mas a gente se adorava. E aí a gente brincava no fundo do quintal lá, e aí a gente disputava, vamos ver quem faz melhor isso? Então fazia. Aquele dia nós resolvemos fazer uma escada num morrinho de barro, uma fazia de um lado, outra fazia do outro. Aí eu avaliava o dela e ela avaliava o meu. Aí na hora que cada um terminava, eu achava que o meu era mais bonito, mas eu ficava inibida, não sabia como falar, falava que era o dela. Então ela ganhava 10, eu ganhava 9. E vice-versa. Até que um dia, na última vez, ela olhou e falou assim, o meu que é mais bonito. E ela ganhou, porque ela ganhou todos os 10. E naquele momento eu pensei, eu estava achando que o meu era mais bonito mesmo, mas eu não tinha coragem de falar. Nós temos o direito de reconhecer os nossos valores. Não significa que nós somos melhores que outra pessoa. Você quer ver uma coisa que é importante? Passar num concurso. Vamos dizer que eu preste um concurso e passe, naquele concurso. Então, eu vou ou trabalhar, ou um vestibular, que eu vou fazer uma faculdade, que os números são limitados, Os números são limitados de vagas. Eu passo, o outro não passa. Então, eu tenho uma ideia de ser melhor, ou de fazer comparação, que aí é que está o erro. Não significa que eu seja melhor, significa que tem menos vaga. Ou significa que naquele ponto eu fui melhor, porque eu estudei mais, ou lembrei melhor, fiquei menos nervosa, ou mais nervosa. Então, mas eu tenho que reconhecer meu valor? Tenho sim. Vou desprezar o outro? Não. Vou achar que ele é pior? Não, não vou. Eu estou falando de mim. Eu estou falando do valor que eu estou reconhecendo em mim, pelo meu esforço, pela minha capacidade, pela minha vontade de fazer algo de bom. Assim como eu faço no outro, Como eu reconheço, puxa vida, que legal, olha aquela pessoa, que bom, Sem fazer comparação, se a pessoa é melhor que eu ou pior, porque isso não existe. Não existe melhor ou pior, existe momento em que você está seguindo um determinado caminho e tendo sucesso, e em outro que parece que não tem sucesso. Mas que na realidade tudo é aprendizado. Então nós estamos cada um aprendendo dentro de uma determinada situação. Então o reconhecimento do próprio valor é muito importante. E aí quais são os elementos do amor próprio? Respeito e valorização, que foi isso que nós falamos agora.
O respeito é uma coisa muito importante, eu preciso me respeitar, né? Não é assim, então, determinada situação, eu não preciso me preocupar comigo, mas com o outro eu preciso me preocupar. Alguém faz alguma coisa comigo e eu considero, não, tudo bem, essa pessoa. Não, eu mereço respeito. Eu estou passando num local, uma pessoa me empurra, eu não preciso brigar com ela, mas eu tenho que entender, essa pessoa me desrespeitou e eu mereço respeito numa determinada situação. Tem várias coisas na nossa vida que acontece isso e nós temos que saber como valorizar esse respeito. Eu vou ter com o outro, mas eu também mereço respeito. É reconhecer o direito de ser respeitado, né? Porque eu mereço o respeito. E a valorização, que foi esse exemplo que eu dei agora mesmo. O autocuidado. O autocuidado é muito importante. Como que eu me valorizo? Eu cuido de mim. Então, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que cuidar da minha educação, eu tenho que cuidar para que eu possa ser uma pessoa melhor e para que eu tenha melhores condições, né? Eu tenho que cuidar da minha alimentação, eu tenho que cuidar para que eu possa ter alguma coisa melhor, por exemplo, na minha casa. Eu lutar por uma casa própria, por exemplo, é um cuidado que eu estou tendo comigo, né? Então, o autocuidado são inúmeras coisas. Qualquer coisa que nós fizermos para que nós possamos cuidar de nós mesmos é um autocuidado que nós temos o dever e podemos fazer, né, por nós mesmos. Agora, o item que eu mais gostei aqui foi esse aqui: saber impor limite. A gente convive com as pessoas e a gente tem que aprender a ter um determinado limite convivendo com essa pessoa. Mas nós temos também o direito de colocar limites na forma como a gente convive com as outras pessoas. Um exemplo que me veio à cabeça quando eu estava olhando isso aqui é que tem pessoas que são muito abusivas, né? Elas estão sempre assim, quando elas encontram uma pessoa que não sabem dizer não, essas pessoas se aproveitam, né? Então, nós temos que aprender a dizer não, né, em determinadas situações. Uma coisa é ser bonzinho ou bom, outra coisa é ser aquilo que a gente chama de bobo, mas não é exatamente essa comparação que eu quero fazer, porque nós não somos bobos, mas nós não temos capacidade de impor limite quando as pessoas vão pedindo tudo, querendo tudo, e você nunca tem coragem de dizer não para essa pessoa. Por exemplo, uma pessoa, um amigo nosso, que está numa situação difícil, você sabe que ela precisa, você é amigo dessa pessoa e ela está precisando mais de você e está te deixando um pouquinho mais ocupada ou mais cansada. Aquele momento em que ela está precisando muito, você vai se desdobrar mais, porque senão, né, meu amigo, ele precisa de mim, ele não tem condição de outro jeito. E que tipo de amizade é essa se eu não me desdobrar para ajudar essa pessoa? Uma situação. Outra situação. Meu amigo, eu gosto muito dele e ele pode fazer as coisas, mas é mais fácil que eu faça para ele. Então ele está sempre me pedindo e eu nunca consigo falar não. Eu reconheço, eu vejo que essa pessoa está abusando de uma determinada situação e não tenho coragem de falar não. É esse limite que nós temos que aprender a colocar na vida com as pessoas. É esse saber impor esse limite, que é uma questão de respeito comigo mesmo. Eu tenho que me respeitar. Para eu me respeitar, eu tenho que reconhecer
Porque não é tudo que eu tenho que fazer para a pessoa. Porque ela é acomodada, ela quer fazer daquela forma, ela quer ir na sua casa sempre, e ela quer que você faça as coisas para ela, e ela não tem limite. Porque tem hora, gente, que a gente também quer ficar sozinho, por exemplo. Tem hora que a gente não está cansado, não é para fazer, e aquela pessoa quer o tempo todo que você vá na casa dela fazer alguma coisa para ela, buscá-la, levá-la, fazer para ela alguma coisa que ela está com preguiça de fazer. Eu me lembro que quando eu estava logo no começo daquilo que na nossa época, daqueles que são mais velhos, chamava de ginásio, a gente tinha o primário, o ginásio, o segundo e o colegial, naquela época, né? E a gente tinha, o professor de português pedia para a gente fazer uma apresentação, uma vez por semana, por mês, sei lá. Tinha o dia da apresentação. Então você tinha que fazer alguma coisa lá na frente para mostrar para os seus colegas. Você podia fazer qualquer coisa. Você podia fazer uma leitura, podia fazer uma poesia, você podia cantar, você podia fazer uma apresentação qualquer. Então você tinha que se preparar, né? Então, hoje é o dia da apresentação na aula de português. Então, eu vou ler uma poesia. Então, eu tenho que preparar aquela poesia. Eu vou ler um texto. Tenho que preparar aquele texto. Qualquer coisa. Eu sempre preparava, porque eu era uma boa aluna, mas eu ficava inibida de não levar nada. Mas tinha amigo que não. Eles não queriam estudar. Aí sabe o que eles faziam? Ia lá na frente cantar. Uma música qualquer. Por quê? Não sabe preparar nada, não sabe estudar. E aí, a minha amiga que fazia isso, não queria fazer, mas tinha vergonha, ela me arrastava para o palco para cantar com ela, para ela não ficar sozinha. E eu não tinha coragem de falar não. Eu me lembro bem das vezes que eu pensava, gente, eu tinha que ter falado não para ela. É um limite que você tem que fazer. Por quê? Ela ia lá, mal cantava mal, depois ela disparava, ia para a cadeira dela e eu ficava lá no palco, assim, olhando, e ela foi embora para lá. E ela fazia isso todas as vezes, eu não tinha coragem de falar não para ela. Depois, com o tempo, eu fui amadurecendo mais, porque no começo eu achava, coitada, né? Ela não consegue fazer outra coisa. Não, ela tinha preguiça. Ela não queria preparar, porque ela tinha as mesmas condições que eu de fazer um preparo daquele, mas ela não fazia. Então ela sabia que ela me arrastaria para lá, porque eu não sabia falar não. Então esse é um exemplo da gente ter que pôr limite para as pessoas. Tipo, vamos comigo? Não vou, já fiz a minha apresentação. Não, por favor, vamos. Que era assim que ela fazia comigo. Aí eu morria de dó dela. E acabava sendo uma coisa que me deixava mal. Então, quando a gente não impõe limite para as pessoas, nós acabamos nos sentindo mal. Então, é um direito e um dever que nós temos de pôr limite. E assim a autoconfiança, confiar em nós mesmos, mas para isso é necessário que nós trabalhemos, né? A autoconfiança eu vou fazer isso porque é bom, eu vou fazer isso porque eu tenho capacidade, porque eu posso fazer isso. Essa é a autoconfiança, confiar em você. Evitar comparações, que foi o que eu falei quando você passa num vestibular ou num concurso, né? Não é porque eu sou pior ou porque eu sou melhor. Naquele momento era o mais propício para mim e eu me preparei. Perdoar a si mesmo. Se fala tanto em perdão, que é para perdoar o outro, que é para esquecer o que fez, para não ter ofensa, para não se dar mágoa. E esquecemos que nós temos que nos perdoar, porque nós erramos. Nós todos erramos. Mais ou menos em que momento, em que situação, em situações mais graves ou menos, nós erramos. Bom, mas então como que eu faço para me perdoar? Eu erro. Né? É tão difícil, muitas vezes eu quero que o outro me perdoe. Não, eu tenho que me perdoar. Como assim? Quando eu me perdoo, eu me proponho a não fazer aquilo de novo. Muitas vezes, em determinadas situações, você tem um vício tão grande naquele tipo de erro que você tem, que você volta a errar naquilo. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que gostam de fofoca, vamos dizer, né?
Eu acho que todo mundo, não sei, são raras as pessoas que não fazem isso. Tem um momento em que a gente está menos maduro e faz. Eu me lembro de mais jovem, a gente fazer fofoquinha com as amigas. Quando você reconhece que aquilo não é adequado, você fala, não, não vou fazer mais. Aí você faz. Mas aí você lembra para você mesmo, eu não posso fazer isso, eu já sei que é errado. Para eu reconhecer e me desculpar, eu preciso melhorar isso. Eu vou diminuindo até uma hora que eu consigo controlar isso. Agora, tem erros que são maiores, mais graves, que você já consegue no reconhecimento. E para você se perdoar, você se propõe, não faço mais. E aí você consegue olhar para você mesmo, se respeitando e dizendo, eu errei, mas eu não faço mais isso. É uma grande forma. O auto-perdão, gente, ele é muito importante, porque a falta do perdão te estaciona em um determinado lugar. Você não consegue continuar caminhando, porque aquilo te prende, né? Tanto perdoar o outro, como perdoar você mesmo. E a celebrar conquistas, que foi o que nós comentamos, né? Então, quando nós nos amamos verdadeiramente, nós conseguimos amar e respeitar o próximo com mais facilidade. Então, tudo que eu falei até agora foi em relação ao amor que nós sentimos por nós mesmos, né? E porque dessa forma, seguindo este exemplo, é que nós vamos saber o que é amar o outro, que é respeitar, é perdoar, é compreender o outro, é saber que ele também vai melhorar, que ele também é um espírito em evolução, que ele está aprendendo a viver, a ser melhor, né? Então, quando nós nos colocamos na mesma condição de seres humanos, imperfeitos, que estamos tentando ser melhor, então nós vamos falar, não, então eu posso amá-lo ou tentar amá-lo como estou tentando amar a mim mesmo. E aí eu falei uma coisa aqui, e que eu não sei se chamou a atenção de vocês. Quando nós reconhecemos que o outro está tentando melhorar, então nós vamos amar só quem está tentando melhorar? Não, nós vamos amar a todos. Porque aquela pessoa que ainda não aprendeu que é necessário aprender a ser melhor a cada dia, ela pode não saber hoje, mas ela vai saber amanhã. Porque nós temos um encontro marcado com a felicidade. E que é quando nós chegarmos à perfeição. Isto é lei universal. Ninguém pode falar, não, mas eu não quero. De um jeito ou de outro. Você pode até atrasar, mas uma hora você é empurrado para essa evolução. Não tem como não fazer. Então, o nosso irmão, aquele que a gente considera que é um espírito, está muito atrasado, errando demais, magoando muito, nesse momento em que nós estamos vivendo e vendo tanta coisa difícil, olhar para ele e pensar, ele é nosso irmão, filho de Deus. Às vezes a situação é tão difícil, a pessoa faz uma coisa tão ruim, que é difícil isso. Mas aí nós temos que lembrar todas essas coisas para nós mesmos. Porque quando a gente carrega o nosso coração de mágoa, de raiva, de julgamento, nós é que estacionamos. Então, nós já sabemos, porque Kardec deixou isso claro. Primeiro, Jesus, né? Primeiro veio Moisés, depois veio Jesus, esclarecendo. E agora o Espiritismo, que foi codificado por Kardec, esclareceu isso mais, né? Por pior que uma pessoa seja, um dia ela chegará à perfeição e à felicidade. Não adianta a gente ficar julgando e falando. Eu, por exemplo, prefiro não olhar e esquecer. Não sei se estou errada, eu sei, mas é uma coisa, aquilo que eu não dou conta, eu deixo para o lado. Por quê? Para não desenvolver sentimentos ruins dentro de mim. A gente tem que ter uma técnica, né? Porque a situação está muito difícil. Coisas muito ruins acontecendo. Pessoas cometendo erros muito difíceis, né? Então, para que a gente não se ligue àquilo que é ruim,
o ideal é esquecer um pouco, né? Porque senão, às vezes, a gente não consegue mesmo, né? Então, quando nós nos amamos, nós conseguimos amar o outro também. Mas então, como compreender? Na parte final desse evangelho aqui, que é o capítulo 12, item 13, no finalzinho tem uma colocação seguinte. Então, aqui eu estou perguntando, como que nós vamos compreender isso que vai ser falado? Olha o que está escrito. Amor próprio, estúpido, tola vaidade e louco orgulho. Quando, pois, sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade de que o Cristo deu o exemplo e o preceito? Gente, a gente tem que achar que não pode ter amor próprio mesmo diante de uma colocação dessa. É uma colocação que foi feita no Evangelho. E aí? A resposta é: este é o amor próprio doente. Existe o amor próprio saudável e o amor próprio doente. O amor próprio é necessário quando ele é saudável. Ele é um direito e um dever nosso. Mas quando ele é doente, ele tem essa consequência que é colocada pelo Evangelho. Então, quando que o amor próprio está doente? Quando a pessoa acha que ela é melhor que o outro, ela se sente superior ao outro. Quando ela não aceita ser contrariada, sabe aquela pessoa que briga por tudo, porque ela fala assim, isso é azul. Eu falo, não, mas parece que eu estou enxergando amarelo, pronto. Aí vira aquela confusão. E o verde é mais bonito. Eu prefiro o rosa. Nossa, pronto. Vira aquela confusão. A pessoa não suporta ser contrariada. Então, você tem que concordar com ela. Isso é um amor próprio doente. Guarda mágoa, porque eu não concordei com ela, ou eu disse não num determinado momento que eu tinha que pôr um limite. Aí a pessoa fica magoada. Ou quando eu sou sempre a favor de falar para uma pessoa quando ela não está fazendo uma coisa certa. Então eu repenso como que eu vou falar, coisa e tal. Uma das técnicas que eu uso, e nem sempre dá certo, é assim. Vou dar um exemplo dela. Nossa, mas a sua roupa verde fica tão bem para você. Nossa, eu estava observando, você usa bastante verde, mas fica bom para você. Só que eu estava pensando que talvez se você também usar azul de vez em quando, ou põe um estampado, o que você acha? Nossa, está falando mal de mim, está falando que a roupa que eu uso não é adequada. Né? Então aí gera uma mágoa, você não para de pensar aquilo e fica pensando o tempo todo. Ela não levou em consideração o elogio. Mas se a pessoa levar em consideração o elogio que foi feito antes, ela vai compreender. Mas nem sempre, quando o amor próprio está doente, ela não consegue, ela fica magoada com qualquer coisa que você falar. E isso faz com que a pessoa se afaste da caridade, porque ela não consegue se relacionar junto da outra, e ela fica isolada, porque as pessoas acabam se afastando. Aquela pessoa que briga o tempo todo, aquela pessoa que impõe a vontade dela, e todas as coisas que nós comentamos, ela acaba ficando sozinha, né? Agora, o verdadeiro amor nos aproxima da caridade, porque quando nós realmente conseguimos nos amar, e quando nós amamos o outro, nós conseguimos perdoar. Muitas vezes temos que fazer um pouco de esforço, ou muito, né? Às vezes uma pessoa nos agride ou faz alguma coisa muito ruim com você ou com uma pessoa que você ama, e você precisa se esforçar bastante para perdoar. Mas você, se esforçando, você consegue, nem que demore muito tempo. Ajudar, quando você tem um amor, né? Você pode ajudar alguém. E ajudar, gente, não é só coisa material, porque a caridade a gente confunde muito com coisa material, que é extremamente necessária, vivenciando as situações difíceis
material que nós temos vivido. Mas, às vezes, uma pessoa só quer ser ouvida, às vezes uma pessoa quer ser atravessada na rua, né? Uma pessoa quer que você ajude. Eu me lembro que a minha mãe, quando ela falou que ela tinha ganhado meu irmão, e naquela época usava roupa comprida, né? Rodada, né? Aquelas roupas compridas, rodada. E ela tinha saído e ela estava caminhando lá na rua, toda arrumadinha, porque estava com aquele vestido bonito, e ela tropeçou e caiu ajoelhada. E no que ela caiu e ela fez isso, o joelho dela prendeu a roupa. Então, ela estava com o meu irmão no colo, bebezinho, ela tentava levantar, ela não conseguia, porque ficava preso aquele coisa nela. Todo mundo passando para lá e para cá e não conseguia ver. Um senhor viu e fez assim, me dá a mão. Pois deu a mão para ela e levantou. Ela nunca mais esqueceu isso. Ela falava, foi uma das maiores caridades que eu recebi. Você imagina a ansiedade, o sofrimento dela naquele momento sem saber o que fazer. Não podia pôr o bebê no chão. Tinha que levantar, estava com medo de cair. Aí uma pessoa só deu a mão. Atitudes simples, nossa, podem ser uma grande caridade, porque depende daquilo que a pessoa precisa na hora, que nós podemos oferecer, né? Respeitar o outro, valorizar aquilo que ele tem de bom, nunca esquecer, né? E comemorar com o outro. Às vezes uma pessoa consegue uma coisa e se nós valorizarmos aquilo que ela fez, nós vamos comemorar com ela. O que é comemorar? É fazer festa? Pode até ser, mas sentir alegria. A comemoração é aquela alegria que você sente pela conquista do outro. Isso é amar. Quando nós amamos o outro, nós ficamos felizes com a felicidade do outro, né? Então, fazer ao outro o que nós gostaríamos, para encerrar, né? Eu não sei quanto tempo eu levei. Para encerrar, fazer ao outro o que nós gostaríamos que fizesse por nós mesmos. É um amor próprio, saudável, que se compara à verdadeira caridade. Que nós possamos, gente, pensar nisso e tentar ser melhor, que foi como eu disse. Tudo que nós estamos tentando fazer é ser melhor. Nós precisamos sair dessa encarnação melhores do que nós chegamos. Isso não tem dúvida. Porque senão nós vamos ter perdido o nosso tempo e o tempo de todos aqueles que torcem por nós, que nos auxiliarem na programação da nossa encarnação, e vamos ter que recomeçar, sem contar o nosso sofrimento e reconhecimento quando a gente chegar no outro plano. Tá bom? Muito obrigada a todos, que Jesus possa nos fortalecer sempre.